Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição, a primeira edição, por sinal, do Time Saúde e Bem-Estar no ano 2015. E a equipe do Time Saúde quer desejar um ótimo ano a todos os nossos fiéis telespectadores. Visto que estamos em época chuvosa, escolhemos um tema que com certeza irá de encontro a muitas famílias moçambicanas que infelizmente estão a padecer por diversas doenças diarreicas. Este foi o tema escolhido para a edição de hoje, para que você aí de casa possa, de uma ou de outra maneira, esclarecer as suas dúvidas. E sem mais delongas, quero também cumprimentar as minhas convidadas, tenho a Diligência e de igual modo a Angélica, que irão falar-nos um pouco acerca deste assunto, visto que lidam diariamente com este tipo de doenças. E para começar a nossa conversa, nada melhor que procurar saber quais são as doenças típicas desta época chuvosa. Diligência. Sim, primeiro, boa noite. Saudar a todos os telespectadores da TIM. E dizer que, em relação às doenças que são mais comuns nesta época chuvosa, mediante as condições que são criadas pelas chuvas, temos casos mais comuns, mais frequentes de diarreias e também os casos de malária, devido às condições do saneamento que estamos a viver devido à situação das chuvas. Ok. E a Angélica tem alguma coisa a acrescentar em torno das doenças mais frequentes nesta época? Bem, boa noite, agradecer a presença aqui na televisão de Moçambique. Dizer que esta época chuvosa temos realmente muitos casos de diarreia e malária, mas os casos não são assim alarmantes, tão estáveis. Ok. E a Diligência tocou aqui num aspecto muito importante quando se fala do saneamento do meio. Afinal de contas, o que é o saneamento do meio para que o caro telespectador possa saber como pode prevenir-se para não apanhar determinadas doenças? Bom, o saneamento do meio é definido como sendo um leque ou um conjunto de uma série de atividades que envolve o sistema de abastecimento de água, o sistema das moradias. A organização das moradias envolve também a questão da remoção dos resíduos sólidos. Okay. Então, este conjunto todo é que forma o pacote do saneamento do meio, incluindo também a própria prestação, dos serviços de saúde. Ok. Sim. E sentem que as pessoas têm a consciência das implicações do saneamento do meio para a saúde? Sim, a comunidade tem a consciência, porque sempre os colegas da medicina preventiva têm feito palestras na comunidade. É por isso que os casos de diarreia não têm tendência a subir, porque aderem às palestras nas unidades sanitárias, na comunidade, tem-se feito visitas porta a porta. Então a comunidade está familiarizada com esses termos. Ok. Estando mesmo familiarizada, sentem também que as pessoas, ao ouvir o que os técnicos dizem, conseguem acatar tudo o que lhes é dito, ou algumas coisas por vezes acabam escapando e nas consultas vocês conseguem sentir este tipo de escapatório? Inteligência. Bom, dizer que as pessoas ou as comunidades recebem a mensagem toda na sua totalidade e conseguem compreendê-la e fazer o uso da mensagem seria talvez um pouco mais complicado. Mas a verdade é que as atividades de educação para a saúde são feitas e são direcionadas realmente às comunidades, segundo as normas que são estabelecidas para desenvolver essas atividades de educação para a saúde, e as pessoas estão a acatar, estão a perceber, embora ainda com alguns problemas, algumas componentes que nos fazem perceber que ainda alguma coisa não está talvez a ser muito bem percebido por eles, mas as atividades estão a ser feitas sem sobressaltos. Ok. E falamos aqui das doenças diarreicas e de igual modo a malária, que são as doenças típicas desta época. Como podemos definir as doenças diarreicas? Quais são as doenças que fazem parte das diarreicas? Bom, o próprio conceito das doenças diarreicas talvez iria dizer, ou uma questão-chave que é preciso deixar no ar, é que as diarreias são doenças infecciosas, que são normalmente caracterizadas pela perda de fezes líquidas.
em que essa perda de fezes líquidas tem sido de uma forma abundante e em número de vezes superior a 3. É quando consideramos que o indivíduo está numa situação de diarreia. Ok. Entretanto, estes sintomas podem ou não serem acompanhados das dores abdominais, não é? Ou também de vômitos. Ok. Sim. E essas doenças diarreicas, Angélica, para além de ter como causas a época chuvosa, por exemplo, pode ter ainda outros fatores que fazem com que o indivíduo padeça desta doença? Sim, se a pessoa não adota as medidas básicas de higiene, pode ter diarreia. Sim, é por aí. Ok, muito interessante. E quais são os grandes problemas do saneamento do meio hoje em dia? Diligência. Bom, um dos maiores problemas do saneamento do meio que tem se verificado tem trazido muitas das vezes à tona quando estamos em situações de chuvas, como é o caso da situação que está a acontecer agora, que é o problema do próprio sistema de drenagem das águas. Okay. Então, esse é o problema que tem sido a se verificar com maior frequência. Ok. Sim. E antes mesmo de prosseguirmos aqui com a nossa conversa, nada melhor que fazer com que o telespectador possa saber o que causa a cólera. Diligência. Bom, a cólera é causado, não é, pela ingestão de algum produto alimentar ou mesmo do consumo de uma água que esteja contaminado pelo agente ou pela bactéria ou pelo vírus que causa a doença da cólera. Okay. Então, se ingerirmos este alimento ou se consumirmos esta água, onde está lá o agente causador da doença, é claro que iremos desenvolver a doença. Ok. Sim. E é importante sabermos também quais os sintomas e sinais da cólera. Angélica, quais são os sintomas e sinais que um indivíduo pode identificar para que possa saber que está a padecer desta doença? Bem, o indivíduo tem diarreias mais de 3 vezes por dia. Exato. Tem vômitos e a diarreia em si é diferente com aquela outra diarreia. Tem um cheiro característico. Ok. Então, sempre que tivermos esses casos lá na comunidade, devemos encaminhar o doente à unidade sanitária. Ok. E diligência, para além desses sintomas já mencionados, existem outros sintomas, como por exemplo, febres, dores de cabeça, podem também ser característicos da cólera? Bom, uma das características que tenho a mencionar também é a questão das dores estomacais, Ok. as dores de barriga e as outras componentes pertinentes são as que a minha colega acabou de referir. Exato. E existe muita gente que tem por vezes tido dores de estômago, diarreias e por aí fora. Mas há que saber distinguir uma diarreia comum de uma cólera. Como o caro telespectador pode conseguir distinguir, para além dos sintomas que já puderam aqui mencionar, existem outros que podem fazer com que o telespectador lá de casa possa saber que está perante, talvez, uma cólera? Sim, existem alguns sinais que permitem identificar ou diferenciar uma diarreia comum de uma diarreia por cólera. Porque quando estamos perante uma situação de uma diarreia com cólera, às vezes elas têm uma cor, uma consistência diferente, uma cor igual ou que se compara à cor da água do arroz. Entretanto, essa diarreia também ela apresenta um cheiro característico, o que é muito diferente de uma diarreia comum. Então, esses sinais é que ajudam a identificar uma diarreia comum de uma cólera. E estes sinais aparecem logo no início da doença ou ao longo do tempo, vão se desenvolvendo? Bom, a questão dos sinais, desses sinais que eu referi, são sinais que aparecem logo que inicia o quadro. Logo que inicia o quadro, o paciente começa a fazer diarreia e começa a fazer vômitos. Então, essas características das fezes são as mesmas, desculpa, não alteram com o tempo. Ok. Sim. De momento que a pessoa dirija-se a uma unidade sanitária. Sim. O indicado realmente é quando a pessoa estiver nessa situação, deve se dirigir de imediato à unidade sanitária, onde vai lá encontrar uma equipe técnica, não é capacitada para lidar com esses casos. Para além de que durante o percurso também recomenda-se que o indivíduo deve consumir muita água, que é para evitar a perda de água. Ok. Para repor a água que estiver a perder com os vômitos e com a diarreia. Ok. Sim. E tem sentido que as pessoas ao irem ao hospital têm têm feito o que é recomendável sempre que um indivíduo, neste caso, beba muita água, neste caso. As pessoas estão a acompanhar o doente?
Conhecem estes métodos? Sim, sim, a comunidade está familiarizada com esses métodos, porque também nós temos ensinado a comunidade como tratar a mistura em casa. Então, Que mistura? como eu posso dizer? O líquido que deve beber quando está com as diarreias, tem que preparar 1 litro de água fervida Ok. e 3 colheres de açúcar e 1 de sal, para substituir aqueles líquidos que a pessoa está a perder. É água que a pessoa deve beber ao longo do tempo, Do não... tempo. Pode ser essa água, pode ser água de coco, água normal também, para substituir os líquidos. Mas o aconselhável é água com... Sim, é a mistura que a pessoa faz em casa. Ok, ok. Há que salientar isto para que o caro telespectador possa também ter esta informação. E diligência, quais são as atividades que têm sido desenvolvidas como forma de promover o saneamento do meio? Bom, as atividades que têm sido desenvolvidas como forma de promover o saneamento do meio nas comunidades, primeiro é um trabalho conjunto que tem sido realizado no seio das comunidades, que envolve as próprias comunidades, né, nas atividades de limpeza, que são as tais ditas jornadas de limpeza por bairro. Então, cada bairro vai organizando a sua comunidade, escolhe-se um dia em que a comunidade encontra-se, reúne-se e faz uma atividade relativa à limpeza no bairro. Se tem um charco, por exemplo, que está disponível, que está na zona e que esteja a servir como um criador, por exemplo, de mosquitos, então nessas jornadas é quando se aproveita a oportunidade e para limar essas dificuldades. Okay. E estas jornadas têm ajudado as pessoas a, de uma ou de outra maneira, a mudar os seus hábitos de vida? Sim, tem ajudado muito, porque parte-se do princípio de que as pessoas estão a ser consciencializadas e de uma forma prática. Estamos a dizer que temos que fazer isso e mostrando que devemos fazer assim. Okay. Então, essas atividades têm surtido efeitos positivos. E estas mesmas atividades têm sido feitas em todos os bairros ou estão ainda em alguns bairros periféricos? Tem sido em todos os bairros, até porque trabalhamos com o Comitê de Saúde, que ajuda nessas atividades lá na nossa comunidade. Okay. Sempre acompanhada de um técnico do distrito. Sim. E quais são os principais atores para garantir um melhor saneamento do meio? Bom, quando falamos dos principais atores para garantir o saneamento do meio, devemos olhar primeiro para quem é o beneficiário do próprio saneamento do meio. Certo. Então, quem é o próprio beneficiário das ações de saneamento do meio é a própria comunidade. Entretanto, o ator principal para desenvolver as atividades de saneamento do meio tem que ser a comunidade. A comunidade é que tem que saber cuidar, zelar pelo espaço onde vive, de modo que não permita que algum mal de saúde possa surgir devido aos problemas de saneamento. Ok. E é muito importante também sabermos se a cólera é ou não uma doença contagiosa. É? Sim, a cólera é uma doença altamente contagiosa. Devemos sempre lavar as mãos antes e depois de usar a casa de banho, porque em linguagem mais, como é que se diz? Mais comum diz-se que a pessoa ingeriu ou comeu cocô. Então, se a pessoa não lava a mão depois de usar a latrina, depois de não lava as mãos antes de comer, essa pessoa pode contrair a doença de cólera e muito mais outros sinais. Ok. Tem algo a acrescentar, diligência? Bom, é exatamente o que a minha colega vinha falando, não é? Que é preciso que se tenha muito cuidado com as condições de higiene individual, não é? Quando falamos das condições de higiene individual, estamos a falar da lavagem, não é? Lavagem das mãos com água, sabão ou recorrendo também ao uso de cinza. Sempre que formos a usar a latrina, temos que lavar as mãos. Antes de consumirmos ou de manipularmos algum produto alimentar, temos que lavar as mãos. Antes, não é? E depois de cuidarmos, tratarmos ou cuidarmos, darmos alguma coisa, alguma refeição, prepararmos alguma refeição para a criança, nesse caso, temos que ter cuidado com as nossas próprias mãos. E temos também a questão do tratamento da própria água que é usada para o consumo, que podemos tratar usando o cloro, não é? O cloro que é vulgarmente chamado por certeza, não é?
E temos também a outra possibilidade, que é a possibilidade de fervermos a água antes de consumir. E essa água, depois de ser tratada, para que ela permaneça em boas condições para o consumo, deve ser conservada em recipientes limpos e manter-se tapada. Ok, porque se o indivíduo que tem essa doença pega um alimento enquanto não lavou as mãos, automaticamente vai transmitir à pessoa que vai consumir. Exatamente, exatamente, exatamente. Vamos lá supor que a pessoa, por exemplo, foi usar a latrina, não é? Está com diarreias, e que são diarreias, pode ser diarreia comum, pode ser uma diarreia por cólera, não é? Em algum momento, durante o processo da sua higiene, não é? Pode ter, talvez, alguma componente que tenha restado na sua própria mão, na sua unha, e que quando for a manipular ou entrar em contato com o produto alimentar, aquela bactéria ou aquele agente causador irá ficar lá e, quando consumido, causar um mal a uma outra pessoa. Ok. Sim. E logo que descobrimos que um familiar nosso tem diarreia, comum que seja, ou mesmo a cólera, qual é o passo a seguir? Deve-se levar o doente imediatamente à unidade sanitária, mas sempre dando líquidos ao doente, porque ele está a perder os líquidos, vai precisar de muito líquido para substituir aqueles líquidos que vai perdendo. Ok. Mas sempre, sempre encaminhar à unidade sanitária. Ok. E como é que a unidade sanitária está organizada para poder atender pessoas que estejam a padecer de cólera? Inteligência. Bom, quando está-se em fase ou em épocas chuvosas como estas, em que temos ou que existe a possibilidade de, se calhar, virem a surgir surtos de cólera ou surgirem casos de cólera, então as unidades sanitárias já estão lá organizadas, já estão lá criadas as condições, não é, para que, caso existam essas situações ou ocorram essas situações, possam dar uma resposta atempada e adequada àquele problema. Exatamente. Sim. Muito bem. E quais os cuidados que a família deve ter também com alguém que esteja a vomitar constantemente? Bem, os cuidados que a família deve ter são todos estes que já falamos. Lavar as Vômitos mãos, também. enterrar os vômitos e sempre, sempre lavar as mãos, porque as mãos é a via de Contaminação. de contaminação. Então, sempre devemos lavar as mãos, enterrar os vômitos, devemos lavar a roupa daquele paciente, estender ao sol. A roupa também é muito importante. É muito importante, sim, porque o bichinho lá fica nas roupas. Ok. E tem algo a acrescentar? Sim, talvez acrescentar que a roupa do paciente, né, do paciente que padece da doença da cólera, bom, em condições normais é uma roupa que até poderia até se destruir. Mas, entretanto, existe a possibilidade de se lavar também aquela roupa, aliás, com uma água quente. Okay. Não é? Então, coloca-se em molho, ou então, o próprio, se tiver o cloro, não é? Pode ajudar também a desinfetar. Deve ser muito bem lavada também. Sim, tem que ser muito bem lavada, que é para evitar a possibilidade de ainda restarem lá algumas bactérias que, quando entrar em contato com as outras pessoas, possam provocar algum problema. Okay. Acredito que os queridos telespectadores terão também algumas questões a fazer às minhas convidadas. Mas por agora vamos conferir o nosso primeiro e último intervalo e voltaremos para dar continuidade a esta conversa.